Será que a gente está tendo mais casos de adoecimento mental? Esse é um grande debate que a gente enfrenta e também falando assim do quanto a gente consegue ter uma melhor saúde física, a gente começa a poder atentar mais para algumas questões de saúde mental. E lembrando, né, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando da saúde e não da doença. Eu vou dar um pulo aqui e já quero pegar um ponto que geralmente o pessoal pergunta: como é que a gente sabe se as pessoas estão bem dentro da organização? Isso a gente vai poder debater mais na nossa segunda parte do nosso encontro. Tem alguns indicadores ou alguns indícios que ajudam a gente a perceber se a nossa organização está sendo afetada por questões de adoecimento mental ou está criando condições para isso. Lembrando que muitos desses pontos que estão colocados aqui, eles são multifatoriais, ou seja, não necessariamente é só questão de adoecimento, né, que causa. Então, um muito claro é a questão de atestados, afastamentos pelo INSS. A gente tem outras questões de sinistralidade de plano de saúde, quando a gente tem alterações, quedas de produtividade, pode ter a ver com relação a questões de estresse, saúde mental, entre outros pontos, tá? E antes da gente aprofundar aqui, eu quero trazer para algumas definições antes mesmo dos números, tá? Se a gente for falar de saúde mental, o que que é isso? Quando a gente vai falar de saúde mental, primeiro, a gente está falando de saúde, a gente não está falando de doença. Eu trouxe aqui uma definição da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que fala que saúde mental é um estado de bem-estar, no qual o indivíduo percebe as suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Se alguém está pensando, senhor, eu vim para cá para a Cibele ler slide, né? Calma, gente, é só para a gente poder ter a mesma definição. Vamos pegar aqui, quando a gente fala em saúde mental, olha só, eu estou falando de um indivíduo produtivo. A pessoa tem que ter condição de aplicar aquelas habilidades que ela tem e fazer algo de produtivo dentro do dia a dia dela, no retorno para o grupo que ela faz parte. Quando eu falo de saúde mental, eu estou falando de bem-estar. Quando eu falo de saúde mental, eu estou falando em capacidade de enfrentar as dificuldades que eu tenho no dia a dia. Então, quando a gente não vê a definição adequada, quando a gente não olha adequadamente para esse tema, a gente começa a cair numas. Não pode ter estresse, não pode ter dificuldade, não pode, não pode. O que que a gente faz? A gente cerceia as pessoas e não dá a condição dela de poder performar, de poder entregar.